Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Espero ser arretado na área mais uma vez, fazendo esse vídeo para falar sobre a estreia do São Paulo ontem, no Paulistão. São Paulo vence o Santander 3-1. Vamos falar muito sobre isso, porque eu acompanhei logo, enfim, caiu uma chuva grande antes do jogo e durante o jogo também, mas a torcida não deixou de comparecer, então temos muito a falar, já que estava em loco no estádio. Mas antes, como sempre, agradeço a presença de vocês, é sempre um prazer sua presença aqui, gravar vídeo para vocês. E se vocês gostarem, ao final do vídeo, curta, compartilhe e comente, que é importante para o canal, beleza? Então, de cara, naquela divisão usual, para quem já conhece, para quem não conhece, a gente começa fazendo uma análise do São Paulo nessa partida diante do Santander. Então, a partida, né, foi uma boa partida de São Paulo, eu começo dizendo assim, porque apesar da estreia, o São Paulo mostrou algumas coisas positivas que eu vou falar ao longo do vídeo, e venceu, né? A gente sempre fala, independente da forma que o São Paulo joga e contra o adversário, o importante é vencer. E considerando a estreia também é uma partida que dá para se considerar boa. Agora, claro, o São Paulo não foi dominante, não sofreu, mas não foi dominante, não envolveu o Santander, então é bom deixar claro isso. Mas para você entender um pouco mais como se desenrolou isso, a gente mostra também a escalação do São Paulo nessa partida. Sobre a escalação, eu vou deixar aqui a escalação aqui no cantinho, você vai ver. O Carpini, ele não muda, inclusive foi uma dessas perguntas e falado muito, ele não muda a estrutura do que já vinha ocorrendo. Se você vai ver aí o Luciano joga ali como um falso meia ali, né, um meia mais chegando dentro da área, junto com o Caleri, que foi, na verdade, essa dupla já se deu muito bem. Ele coloca, diferentemente do Dorival, ele lança o Lucas na ponta, porém, ao meu ver, o Lucas joga na direita e não na esquerda. Aqui, enfim, eu abro um parênteses, né? Sem dúvida, eu vou falar aqui mais na frente, o Lucas foi o melhor jogador da partida e a maior contratação do São Paulo nessa temporada. Não teve grandes contratações, mas essa renovação do contrato do Lucas, ele foi importantíssimo, porque o Lucas está muito acima da média dos jogadores aqui no Brasil. É uma opinião minha, talvez lá fora ele esteja um pouquinho abaixo, mas por N motivos, né? Os times que ele jogaram, sempre ofuscado por outro jogador, a posição também, ele demorou um pouco a adaptar ao futebol europeu, mas aqui para os padrões do Brasil ele está muito acima, parece que está em outra rotação. Então, e o resto ali mantém a estrutura do meio e da zaga. A zaga não é a titular, inclusive não foi bem, eu vou falar isso. Talvez aí é onde eu sinto um pouco falta desses treinadores jovens que aparecem aí, né? De repente, assim, fazendo bons trabalhos e tem uma ascensão até rápida, que é o caso do Carpini, que é um pouco de ousadia, né? Poderia ter entrado ali, quem sabe, com um dos pontas, né? Ferreirinha ou Eck, quem sabe também entrar só com o volante, por que não, já que é contra o Santander, e dar uma chance ao Rames Rodrigues, mas acabou que fez o básico ali, o Carpini, tá? E dentro dessa escalação, vamos fazer uma análise da partida, como é que ela se desenrolou. Então, a partida, já no início, ela, vamos dizer assim, não dá nem para você sentir muito, né, o que ia ser a partida, porque logo perto ali dos 5 minutos, o Lucas numa jogada individual, característica dele, né, passando pelos jogadores, né, derrubado dentro da área. Para mim, até olhando aqui, eu vou deixar o vídeo dos melhores momentos aqui na descrição, eu até acho que não foi pênalti, foi um choque ali, mas a verdade é que foi o pênalti, o Lucas vai lá, converte e bate, e assim, o Lucas que não vinha, fazia tempo que não fazia gol, desde a temporada passada, estava incomodando, então importante para o Lucas, importante para o Carpini, porque já começa o primeiro jogo, né, e já fazendo o gol, então, caso não fizesse gol, ia aquela pressão da torcida, né, muitos torcedores, mas foi importante. Mas aí tudo bem, o jogo se desenrola, o São Paulo, como eu disse, não foi envolvente, né, também não consegue ali dar um campo ali para o time do Santander, e numa jogada trabalhada, a única que eu lembro assim do Santander, a bola na esquerda, onde o Wellington deixa espaço, né? Se a gente tinha o Caio Paulista deixava espaço, o Wellington deixou muito espaço nessa partida, o Lucas não acompanha, a bola é cruzada e a gente não vê os zagueiros. Não vê onde é que o zagueiro tá, né? O Alan Frank e o Diego Costa sem passar a mínima confiança. O jogador cabeceia sozinho e empata o jogo. E aí é importante, assim, você ver, o Carpini até falou isso na entrevista, a torcida gritando, né, cantando um hino, cantando, chamando o time e os próprios jogadores dentro do campo também, para não deixar se abalar. E aí o São Paulo não cria nada, acho que ali perto dos 30, tem uma jogada ali que a bola, que nem nesses melhores lances nem passa, mas no campo deu para ver, o Rato faz um cruzamento, né, depois de uma jogada do Caleri,
o Luciano bate errado, né? E aí eu vejo que assim, mais mérito do entrosamento que esses jogadores têm, nada de, assim, de mérito do Carpini, né? De dedo do Carpini. E depois, interessante, aí o Lucas começa na ponta, isso é uma coisa interessante para mim, assim, eu colocava o Lucas na ponta direita, o Carpini botou na esquerda, mas eu sempre achei que a posição do Lucas é na ponta. Porém, por falta, né, de, vamos dizer, jogadores que tomam essa atitude, o Lucas começou a cair mais no meio, como ele estava fazendo com o Dorival, e se você vai ver no gol, ele dá um passe ali no meio, no ponto futuro, o Luciano chuta e faz o 2-1, um belo chute. Depois não dá nem para comemorar. Outra jogada também do Lucas, até o pessoal fala aqui nos melhores momentos, estava fazendo chover. E o São Paulo no escanteio, o Diego Costa faz 3-1. Acaba o primeiro tempo, no segundo tempo não tem muito o que se falar. Né? Se você tem uma jogada ou outra ali do São Paulo, né, mas nada disso, o Santander também começa ali tentando impor alguma pressão, mas também não consegue. Aparentemente um time muito fraco, o time do Santander, apesar de ter passado mais de 60 dias treinando. E, enfim, aí o jogo começa a ganhar, vamos dizer assim, emoção com as substituições. O Ferreirinha entra o Luiz Gustavo, entra o Galopo também e entra o Eck. Lá mais pro final, já perto de acabar, os 45, né? O Ferreirinha começa a empilar chances, né? Teve uma bola lá que o Galopo, você vai ver, dá uma cavadinha, numa invertida do Eck, na verdade já começa com invertida do Eck. E aí o Ferreirinha bate de chapa, a bola vai lá longe. Depois tem outra jogada também do Ferreirinha e também uma condução do Egg, que o Ferreirinha até estava livre, ele não deu passe, enfim, aqui não sei se é aquela questão de concorrência, né? Aí o Egg gira, chuta, mas a bola acaba não sendo gol. Então, até assim, eu boto assim como destaque o Egg, entrou muito bem, entrou ali com ponta, ali como se estivesse fazendo do rato, mas puxando muito bem essa bola para dentro, né? Ele é canhoto, então de forma invertida e sempre fazendo inversão, então pouco tempo que teve, eu acho que o Egg foi melhor do que o Ferreirinha. Beleza? E aí fecha o São Paulo vencendo por 3-1 de forma fácil, ó, o adversário fácil, que é o Santander. E agora eu vou falar o que eu vi de bom e de ruim nessa partida. Então, começando pela parte ruim, eu boto a zaga, né? Porque assim, os dois zagueiros, dificuldade de sair com essa bola. Então, assim, uma saudade enorme do Beraldo. É óbvio que isso não é a zaga titular, mas se a gente pensar, talvez a zaga ali com o Arboleda e o Ferrares, a gente vai ter essa dificuldade, aquele prazo em profundidade aí do Beraldo. Então não teve saída, na única vez que trabalhou a jogada do Santander chegou o gol, o Elton dando muito espaço. Se você comparar o Elton e o Igor, o Vinícius, que ficou muito tempo parado, o Vinícius se comportou muito bem, né? Não foi, se não apoiou muito, não foi destaque, mas também não deu espaço ali na direita. Então, assim, é uma coisa pro Carpini ficar atento, porque aquilo que a gente falou até na contratação dele, organização e prezando pela parte defensiva, não ocorreu principalmente nessa partida, porque assim, o único lance que o Santander teve foi gol. Então isso é o lado ruim. Aí traz algumas consequências. Paulo Maia no começo voltava muito para fazer essas jogadas, então ficava tipo como um terceiro zagueiro, e a gente já viu que o Paulo Maia jogando assim não se dá bem, foi o caso na época do Rogério Ceni. Você aproveita o Pablo Maia muito melhor quando ele chega na área, quando ele chuta, né? Quando ele consegue desarmar ali no campo de ataque, já gerando situações de perigo. Então isso foi a parte ruim. A parte boa, para mim, o Lucas, né, voando, né? Fez uma temporada muito boa, uma pré-temporada, e assim, é um jogador fora de série, como eu disse, melhor contratação do São Paulo nessa janela. E ver o Caleri também voltando, brigando, né? Com mobilidade. Então, assim, se a gente imagina que o Caleri jogou tudo aquilo que jogou com perna fraturada, sei lá, o pé fraturado, imagina agora bem. Então é muito importante ver isso no Caleri. Isso, obviamente, a gente falou, né, tanto coletivo como individualmente, principalmente esse ponto positivo individualmente e coletivo, eu acho, assim, pelo menos na parte ofensiva, né, que na verdade o conjunto todo foi a pressão, o pé de pressão. Eu acho que o pé de pressão estava muito mais intenso, ou pelo menos mais intenso, não muito, do que o do Dorival. Aproveitou já aquela ideia do Dorival, e assim, os jogadores perdiam a bola, dava para ver em campo, não sei se na televisão, quem acompanhou pela televisão, e já tinha 3 ali correndo atrás da bola e o São Paulo recuperava. E assim, um nível também de concentração muito alto. Isso, como eu falei da organização, isso é das marcas do Carpini, né? Como eu falei até, assim, ele gosta muito do Abel, que preza muito por isso, né? Por cabeça fria, né? E concentração. Então deu para ver que o time do São Paulo estava focado. No começo do segundo tempo, 3-1, os caras se reuniram, né? Então, assim, carando como se fosse uma decisão o primeiro jogo, né? E até o último tem que carar, e o primeiro minuto até o último minuto. Então isso foi muito positivo
que eu acho, né, em termo coletivo e em termo de Carpini. Agora, falar que o Carpini já implantou ideias dele, não. Você viu alguns pontos, que inclusive eu vi até o PVC falando, mas não foi tantas jogadas, que era justamente isso, atrair, né, o time para o campo de defesa lá de São Paulo, né, atrair e de repente mandar uma bola longa. Isso aconteceu muito com o Caleri se deslocando, né, então isso talvez seja uma marca aí do Carpini, mas não deu para se ver muitas jogadas como essa. Então não dá para dizer que o Carpini teve uma grande influência aí. Ele mesmo falou na entrevista que ele manteve muitas das coisas que o Dorival fez. E é por esse caminho aí que o São Paulo vai seguir. Beleza? Então, uma excelente vitória para o São Paulo, 3-1. Agora é se preparar para o próximo jogo. É isso que eu tenho para falar para vocês, né? Uma estreia muito boa. Agradeço se vocês compartilharem, se vocês comentarem. Se gostarem do vídeo, curta também. E desejo uma ótima semana para vocês, arretados. Vamos, que esse ano promete muito para o São Paulo. Beleza? Um abraço a todos, arretados.